A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você para mais uma reflexão na Palavra de Deus. E olha, eu sempre digo, pegue uma caneta, pegue um papel, pegue a Bíblia, para você anotar tudo que vai ser falado, porque é importante. Mas dessa vez eu quero fazer uma ênfase um pouco maior. Pare esse vídeo agora. Pega um caderninho, pega sua caneta, vê se ela funciona. Faz um teste aí. E anota, porque hoje a gente vai ver alguns textos chaves, textos muito importantes da Palavra de Deus, para que você entenda o recado que o Espírito Santo tem para nós hoje, tá bom? Então para esse vídeo, vai lá, pega a sua caneta, o seu caderninho, a sua Bíblia, antes de nós começarmos, ok? Muito bem. Vamos fazer uma oração então? Vamos convidar o Espírito Santo para estar aqui conosco e iluminar o nosso entendimento, iluminar a nossa compreensão, para que nós tenhamos o conhecimento, para que a gente consiga receber a mensagem que Ele quer nos dar. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, nós exaltamos o Teu santo nome, o Teu excelso nome, nome soberano, nome que está acima de todo nome. Nós sabemos, Pai, que um dia todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrarão, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos ansiosos por esse dia. Está escrito, Atos 4,12, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Jesus Cristo recebeu de Deus Pai o nome que é sobre todo nome. Louvado seja o teu santo nome, glorificado, exaltado, respeitado, reverenciado, admirado, consagrado, santificado seja o teu nome no nosso meio, na nossa boca, no nosso pensamento, nas nossas motivações. Aleluia. Que o teu Espírito Santo entre em cada lar, em cada local aonde esse vídeo está sendo visto. Ilumina os nossos corações, as nossas mentes, o nosso intelecto, o nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos admirá-la, conhecê-la e viver segundo aquilo que ela nos ensina. Meu Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, glorifica o Teu nome nas nossas vidas. E, enquanto fazemos esta reflexão, cura o nosso corpo de todas as enfermidades, Papai. Cura a nossa mente, cura as nossas emoções, cura as nossas ansiedades, as nossas fobias. Que o Teu Espírito Santo faça essa obra no nosso corpo físico, na nossa alma e no nosso espírito, para a honra e glória do Teu nome, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. E graças a Deus. Uau! Tremendo! Louvado seja Deus. Eu espero que você já esteja sentindo a presença do Espírito Santo aí onde você está, porque eu estou sentindo ela aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, nós estamos falando então sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Já falamos que ele não é um fogo, ele não é uma pomba, ele não é um vento, ele não é uma energia, ele não é um espírito simplesmente, mas ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, a terceira maneira que Deus, o Todo-Poderoso, decidiu se manifestar. Ele se manifesta como Pai, como Criador, como soberano, absoluto, inalcançável, inatingível.
mas ele também se revela como Filho, o Deus encarnado, o Criador que se tornou criatura, habitou no meio da sua criação, falou com ela, olhou para ela, olhos nos olhos, aleluia, se comunicou com ela, morreu na cruz pelos pecados da sua própria criação, louvado seja o nome do Senhor, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, para onde ele reina e reinará para sempre. Louvado seja Deus. E ele se manifesta também na pessoa do Espírito Santo, né? Vimos que no início do mundo, né, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, ele vinha sobre determinadas pessoas, fazia determinadas ações, cumpria determinados propósitos e saía dessas pessoas. Na nova aliança, depois Jesus Cristo, né? Olha, eu vou para o meu Pai, mas eu deixarei vocês com o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas, ele glorificará o meu nome, ele falará do que é meu, ele falará daquilo que vai receber. E além disso, Jesus falou também, né? Olha, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e quando vier sobre vocês o Espírito Santo, ele vai dar poder para vocês, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E foi isso que nós vimos no livro de Atos, primeiro com o apóstolo Pedro e João, depois com o apóstolo Paulo e Silas, o evangelho expandindo para todo mundo, mudou o calendário, né? Nós estamos no ano de 2021, pós-nascimento de Cristo, dividiu a história. Louvado seja Deus por isso. Nós vimos também que ele é o carimbo, ele é o selo de Deus na vida do crente. João disse que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Filho de Deus, se não for por inspiração do Espírito Santo. Então, se você e eu dizemos Jesus Cristo é o Senhor, essa é uma marca que você e eu temos o Espírito Santo de Deus em nós. Ele é também o sinal, o primeiro pagamento, né? O penhor, segundo Paulo escreve aos Efésios. Nós fomos comprados, aleluia, por Deus. E o preço foi o sangue de Jesus Cristo vertido ali naquela cruz. E ele então dá ao cristão o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz essa obra no cristão, transforma o cristão em uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E escrevendo, agora sim a gente entra no conteúdo de hoje. Até agora foi só revisão. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5, no versículo 22, ele escreveu assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem, esse é o texto que nós vamos estudar hoje, né? Então o apóstolo Paulo, primeiro ele fala dos frutos da carne, essa carne que traz consigo o pecado, que traz em si própria o resultado, a consequência da queda de Adão, né? Então existe uma série de frutos, de consequências, de resultados dessa carne caída, dessa carne que é egoísta, que é egocêntrica, que é orgulhosa, né? E depois que ele fala dos frutos da carne, ele fala então, mas o fruto do Espírito, Espírito com letra maiúscula, por quê?
Porque existe o homem natural, o homem normal, o ser humano que vive nessa terra, normal, e existe uma nova criatura, uma criatura diferente, que é aquela pessoa que tem o Espírito Santo sobre ela. Essa pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse termo é um termo discutível, aceitar Jesus. Na verdade, essa pessoa foi escolhida por Deus, foi comprada por Deus e ela foi convencida pelo próprio Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que isso é obra do Espírito Santo. Quando ela é convencida, quando ela cai em si e percebe, puxa vida, eu sou um pecador, uma pecadora. Não tem absolutamente nada que eu possa fazer para salvar a mim mesmo. Não tem nada que eu possa fazer para me reconciliar com o meu Criador. A única chance no universo que eu tenho de me reconciliar com o meu Criador é a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Então eu entendo essa obra, eu aceito esse sacrifício sobre a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero me reconciliar com o meu Criador na pessoa de Jesus Cristo. É isso que significa aceitar Jesus. Nesse momento, então, o Espírito Santo que fez essa obra na vida dessa pessoa, agora ele vem para morar, para viver dentro dessa pessoa. Essa pessoa se torna um templo do Espírito Santo. Então, todo cristão é um templo de Deus. O templo não é a igreja, não é a parede, né? Jesus disse para aqueles judeus: derrubem esse templo e eu reedificá-lo-ei em 3 dias. E eles acharam aquilo uma blasfêmia, porque aquele templo havia sido construído em mais de 40 anos, mas então João esclarece, mas eles não entenderam, porque ele estava falando do seu próprio corpo. Assim como o corpo de Jesus é um templo de Deus, é templo do Espírito Santo, o seu e o meu corpo são templos do Espírito Santo. Deus disse, né? O apóstolo Paulo disse em Atos 17, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ora, se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, qual é o templo que ele habita? Ele habita no templo que ele mesmo criou. Você e eu, os seres humanos. Deus nos criou a sua própria imagem e a sua semelhança. Você e eu somos a imagem de Deus. Você e eu fomos criados para carregarmos em nós mesmos essa imagem, essa semelhança, para carregarmos a presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós carregamos essa semelhança, quando nós carregamos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, o que acontece? Nós geramos frutos. Diga comigo, frutos. O que são frutos? Frutos são consequências. Frutos são resultado, né? Uma laranjeira produz laranjas. Uma figueira produz figos. O que a pessoa cheia do Espírito Santo produz? Então, Gálatas nos dá essa resposta. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. 9 frutos que nós estaremos estudando a partir de hoje. E hoje eu gostaria de focar no primeiro fruto, que é, aliás, no primeiro fruto não, na primeira característica desse fruto, né? As pessoas, quando ensinam isso, gostam de usar o exemplo da mexerica, que tem vários gomos, mas é um fruto só. Então nós vamos tratar do primeiro gomo, o amor. O que é o amor? Que palavra é essa? Gente, é aqui que eu quero que você comece a fazer as suas anotações. Deixa eu beber uma água.
O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, é um grego que não existe mais hoje em dia, o grego arcaico. E a palavra que aparece aqui, amor, é a palavra ágape. Em grego existem pelo menos 7 palavras diferentes que no português ou no inglês, nas línguas atuais, são traduzidas como amor. As mais famosas são ágape, que é o amor perfeito, é o amor de Deus, é o amor que está escrito aqui nesse texto. E nós vamos estudar as características desse amor. O amor eros, que é aquele amor sexual, é o amor entre um homem e uma mulher, entre um marido e a sua esposa e o seu marido. Esse é o amor eros, é o amor reprodutor, é o amor a palavra erótico, erotismo, vem dessa palavra eros grega. E a terceira forma é o amor filéu, né? Que vem a palavra filosofia, vem a palavra, várias palavras, enfim. E o amor filéu é o amor entre um amigo e um outro amigo, entre um irmão. O amor que eu sinto pelo meu irmão é o amor filéu. O amor que eu sinto pelos meus amigos é o amor filéu. O amor que eu sinto pela minha esposa é o amor eros. E o amor filéu também, claro. E o amor que eu sinto por Deus e que Deus sente pela sua criação é o amor ágape. E é esse amor que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui, o fruto do Espírito é amor, é essa palavra ágape. Muito bem, vamos fazer um passeio na palavra de Deus e ver aonde, quais contextos essa palavra aparece, ok? Eu falei que tinha 7, né? Só para exemplificar. Eu dei exemplo de 3, mas existem outras 4 palavras no grego, koiné, que são traduzidas como amor nas línguas modernas. Muito bem, o primeiro texto que eu quero ir com vocês é em 1 João, no capítulo 4. O evangelista João, que escreveu o Evangelho de João, ele escreveu também as cartas, né, gerais, as cartas 1ª, 2ª, 3ª João, e escreveu também o Apocalipse. E em 1 João, capítulo 4, no versículo 8, de 8 a 10, nós lemos o seguinte, preste atenção. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, muitos acham que Deus é vingativo, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus está atrás da porta, né? Só para quando você errar, quando você pecar, ele sair ali e falar, aham, te peguei. Muitos pais dizem para os seus filhos, olha, Deus castiga. Às vezes a pessoa tropeça na rua, tá vendo? Deus castiga. Misericórdia, não faça isso. Porque quando você faz isso, você está comunicando uma ideia completamente errada e deturpada de Deus. Deus é amor. Deus corrige ao filho que ele ama. Deus é amor, diz a palavra, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como que Deus manifesta o seu amor para conosco? Porque o que é ser amor? O amor precisa ser manifestado, o amor precisa ser concretizado, solidificado, ele precisa ser representado de alguma forma, para que nós saibamos que ele existe. Então, no versículo 9, no versículo 10, ele dá a explicação. Olha só. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto, o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O que esse texto quer dizer? Esse texto está dizendo, Deus, ele é. O que ele é? Ele é amor. Ele é amor.
como que esse amor se manifesta, como que Deus revela o seu amor para conosco. Deus manifesta o seu amor por mim e por você ao enviar o seu Filho Jesus, que estava com ele na eternidade, que tem a sua mesma essência, que é divino, né? Filho de um leão é um leãozinho, filho de um ser humano é um ser humaninho, filho de uma borboleta é uma borboletinha, filho de Deus é um ser divino, é Deus, tem a mesma essência. E esse Deus que tem a mesma essência do Todo-Poderoso veio ao mundo. E não só isso, tomou a forma de homem. Filipenses fala muito bem disso. Aliás, Paulo fala muito bem disso na carta aos Filipenses. Veio ao mundo, se fez homem, morreu a morte de cruz, morreu pelo meu e pelo seu pecado. Você e eu deveríamos estar naquela cruz, mas ele tomou o nosso lugar, recebeu em si mesmo a ira divina, a justiça divina, recebeu a punição pelos nossos pecados, e a gente já falou disso várias vezes. A cruz, ela representa ao mesmo tempo a ira, o peso da ira divina, o peso da ira de um Deus todo-poderoso, mas ela representa também o amor desse Deus, a justiça desse Deus, porque esse Deus, ele cumpre no seu Filho a justiça, e o seu Filho, por ter a mesma natureza divina, após receber essa punição, essa ira de Deus, ele ressuscita, ele vence a morte, ele manifesta a sua divindade. Aleluia! Então Deus manifesta o seu amor para conosco nisso, enviando o seu Filho Jesus para viver entre nós, para receber essa punição e para entregar nas nossas mãos a redenção, a salvação, para nos dar o Espírito Santo. É esse tipo de amor que o cristão recebe. É esse tipo de fruto que é gerado na vida do cristão. O texto mais famoso da Bíblia, João 3,16, escrito pelo mesmo apóstolo João, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Esse texto no original, né, quando diz Deus amou o mundo de tal maneira, essa é uma expressão, é uma hipérbole, né, na língua original, no grego, que quer dizer assim: Deus amou o mundo da seguinte maneira, enviando o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Unigênito significa único. Deus amou o mundo. Como que Deus amou o mundo? Com que proporção? Ele não enviou um anjo, um querubim, um serafim, um arcanjo. Não. Deus enviou o seu próprio Filho. Essa tal maneira, no original, significa isso. Deus amou o mundo a ponto de dar o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você já tem a vida eterna. O seu corpo vai morrer, o seu corpo está envelhecendo a cada dia, o cabelinho vai ficando branco cada vez mais, olha só. Mas o nosso espírito já tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 5, eu espero que você esteja anotando aí para passar isso para os seus primos, para os seus tios, para os seus vizinhos, para os seus melhores amigos, para as pessoas do seu trabalho, da sua escola. Ensine isso, pratique o evangelismo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações, disse Jesus. Romanos 5, no versículo 5, diz assim: estamos fazendo um estudo sobre a palavra amor, porque o amor é um fruto do Espírito Santo. Vamos lá.
Romanos 5,5 diz o seguinte na segunda parte: o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, esse amor, o amor de Deus é um amor altruísta, é um amor sacrificial. Deus, ele se sacrificou por nós. Ele se colocou na cruz por nós. Ele se humilhou. Irmão, você tem que entender, é por isso que o Espírito Santo precisa iluminar a nossa mente, porque muita gente acha a história do Evangelho uma história para criança dormir, um Deus que se fez homem, um Deus que morreu na cruz. Essa história é muito forte e não é historinha para criança. O Criador do universo, o Criador de todas as coisas que existem, ele está fora da criação, ele está fora do tempo, fora do espaço e fora da matéria. Ele não pertence a esse mundo. Ele está além, ele transcende essas três características do nosso universo: tempo, espaço e matéria. Esse Deus, ele entra dentro do tempo, dentro do espaço e dentro da matéria, e ele demonstra para nós o que significa o amor. Ele demonstra factual, com um fato, com um ato concreto, o que é o amor. O amor é isso, é morrer pelo outro. O amor é se dar, é se doar. O amor ágape é o amor absoluto, é o amor incomparável, é o amor levado até as últimas consequências. E o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, inspirado por esse Espírito Santo, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E no versículo 8, ele diz assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não fez um trato, ele não falou: se você parar de pecar, se você parar de prostituir, se você parar de destruir o seu corpo, que é o meu templo, se você parar de destruir com álcool, com o tabaco, com as drogas, com a prostituição, com a promiscuidade, se você parar de fazer esse tipo de destruição, então eu salvo você. Então eu morro por você. Mas se você não parar com isso, então eu não vou morrer. Deus não fez isso. É isso que está escrito aqui. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós promíscuos, destruindo esse templo com o álcool, com o cigarro, com as drogas, né? Com a prostituição, com a promiscuidade, homossexualismo e tantas coisas, adultério, fornicação, etc, etc, etc. Mesmo na maior baixeza, na forma mais vil que se pode existir, que se pode conceber, na mais terrível, Deus, ele se entrega, ele morre, ele se doa. Deus, ele apostou, não foi que você ia se converter ou não. A aposta de Deus não foi que o ser humano iria se redimir, iria voltar-se para ele. Deus, ele apostou no seu próprio amor. Isso é muito forte, isso é uma revelação que Deus está entregando para nós hoje. Deus apostou no seu próprio amor, porque ele sabe o poder que o amor tem. E a humanidade, né, principalmente aquela humanidade pré-diluviana, aquela humanidade
mais vil, mais baixa, mais absurda, Jesus Cristo morre por essa humanidade. Ele aposta no seu amor. E o amor de Deus, aleluia, faz nascer em nós uma nova vida, uma nova criatura, uma nova criação. E agora já não vamos mais destruir o templo do Espírito Santo com todas essas coisas, porque agora o Espírito de Deus habita em nós. Porque agora, tendo a nossa mente iluminada, tendo o nosso coração sido exposto a esse amor incrível, esse amor levado até as últimas consequências, o Espírito Santo vai produzir na nossa vida esse mesmo tipo de amor. Louvado seja Deus. Olha o que diz Romanos 8:39. Romanos 8:39 diz o seguinte: nem a altura, aliás, eu vou ler o 38 também, porque estou certo de que nem a morte, você conhece algo mais poderoso do que a morte nesse reino material, espacial e temporal? Tempo, espaço e matéria. Existe algo mais poderoso do que a morte? Pois nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, o amor de Deus, ele é tão forte, ele é tão absoluto, tão supremo, que nenhuma dessas coisas vai nos separar do amor de Deus, que está em quem? Não está em nenhum espírito, não está em nenhuma outra entidade, não está em nenhum outro anjo, não está em nenhum outro nome. Aqui está escrito, está em Jesus Cristo. Esse amor que nós encontramos em Jesus Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Oh, louvado seja o teu nome. Você já deveria estar jogando as cadeiras para cima aí. Louvado seja Deus. O amor de Deus é o poder mais forte de todo o universo. Louvado seja Deus. E no capítulo 12 de Romanos, fazendo um passeio por Romanos, 12:9, diz assim, é um apelo para nós. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então quer dizer que o amor pode ser fingido? Pode, claro que pode. Lamentavelmente, essa carne aqui que é pecaminosa, ela finge, ela engana. E quantas pessoas são enganadas por pastores, por padres, por líderes religiosos de um modo geral inescrupulosos, pessoas que só pensam na vantagem pessoal. E não só na área religiosa, todas as áreas existem picaretas, como diria um dos meus tios, em todas as áreas, política, religiosa, nessas mais, mas em todas as outras áreas existem pessoas que fingem. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, olha, entre vocês, entre a comunidade cristã, o amor seja não fingido. Não fingido. Olha o que Jesus disse em João, capítulo 13, no versículo 34 e 35. O apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor, porque ele era o discípulo mais amado de todos, né? E ele escreveu muito sobre o amor. E ele escreveu aqui, segundo Jesus disse, João escreveu no capítulo 13, no versículo 34 e 35, o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Tudo isso é aquela palavra ágape, aonde está escrito aqui amor, amai, é essa palavra ágape no original. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus Cristo nos amou e ele ensinou para os seus discípulos: amai-vos uns aos outros. Sabe aqueles 10 mandamentos da antiga aliança? Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E existe uma antítese desse texto que está lá em Mateus, no capítulo 24, no capítulo 12, que eu quero ler para vocês, que eu anotei aqui também, que é a palavra ágape. Diz assim, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é isso que nós temos visto nos nossos dias? Corrupção, enfermeiros, enfermeiros que fizeram um voto, não é voto que chama, é um juramento de salvar vidas. A gente viu aí nas redes sociais, deveriam estar dando injeção nos nossos velhinhos, não estão dando, estão roubando a injeção para dar para amigos, para dar para os seus próprios parentes. Misericórdia, é o amor esfriando, é a corrupção chegando no seu mais alto ou talvez no seu mais baixo nível. Roubos, violência, divisão na sociedade, é o amor esfriando. É o ser humano, cada vez aquele que foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus, aquele que foi criado para ser um templo, para carregar a presença de Deus aonde quer que ele fosse, por causa do pecado, se separou de Deus numa tal distância que agora ele é o anti-Deus, ele manifesta esse tipo de atitude que nós temos visto nos nossos dias, atitudes horríveis. Por quê? Porque o amor está se esfriando. E isso é muito triste. E o que Jesus disse, por isso que são antíteses, são opostos. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Em outras palavras, deem a vida uns pelos outros, ajudem uns aos outros, contribuam uns com os outros, pensem uns nos outros, amem uns aos outros como eu vos amei, como eu dei a minha vida. Esse é o amor cristão, esse é o amor ágape, esse é o amor que Jesus ensinou aos seus discípulos. E se você se diz discípulo de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu também me digo, né? Eu também me considero um discípulo de Jesus. Então que nós possamos desenvolver esse tipo de amor uns para com os outros, nos amando, nos respeitando, nos valorizando, nos admirando, dando suporte um ao outro, apoiando, aplaudindo as vitórias uns dos outros, nos alegrando com as vitórias, com as conquistas uns dos outros e dando suporte uns aos outros para que mais cristãos, para que mais pessoas se destaquem e tenham sucesso e tenham riqueza e tenham favor e sejam bem-aventuradas e sejam prósperas e sejam abençoadas. Vamos amar uns aos outros, vamos cuidar dos pobres, vamos ajudar as pessoas que têm necessidade, vamos respeitar os idosos, vamos orar pelo nosso país, vamos ser luz neste mundo, vamos ser sal desta terra, dar o sabor, dar o tempero, dar aquele aroma gostoso. Por quê? Porque o amor de Deus, o Espírito Santo está produzindo na nossa vida este amor ágape,
Oh, que coisa linda! Enquanto o mundo, o amor do mundo está se esfriando e as pessoas estão se odiando por causa de raça, por causa de partido político, por causa de tantas outras coisas, nós, os cristãos, nós devemos amar mais, respeitar mais, trazer para perto aquele que precisa de Deus, não julgar, não condenar ninguém. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é amar, a nossa missão é levar as boas novas para quem quer que seja. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou acabando, meu querido. Hoje eu tô falando bastante, já foram 40 minutos. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13. Não podia faltar esse texto quando se fala de amor. É o capítulo bíblico do amor. Até o Renato Russo cantou, né? Esse ainda que eu falasse a língua dos homens. Até o Renato Russo citou o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Irmãos, imagina uma pessoa que fale todas as línguas dos homens. Português, japonês, inglês, francês, alemão, espanhol, grego, hebraico, russo, mandarim, tupi-guarani. Oh, glória! Ainda que, porque é impossível, mas ainda que eu falasse a língua de todos os homens, e ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse ágape, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Aquele metal, é só som, é só um ruído, mas não tem consistência. O som você não pega, não apalpa, enfim. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. É apenas um som. Você ter toda, né? Continuando aqui. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Tem gente que se enche o peito para falar da evolução, Big Bang e tantas coisas, como eu sou sábio, estudou Platão, estudou Aristóteles, estudou Sócrates, estudou as línguas antigas, o sânscrito, né? Esses professores universitários são tão cheios de sabedoria. Se ainda que fosse possível conhecer todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse toda a fé, o apóstolo Paulo era realmente genial, porque ele trabalha aqui a razão, o intelecto, ainda que eu conhecesse todos os mistérios da ciência, aí ele vai para o espiritual, e ainda que eu tivesse toda a fé, que eu fosse o mais crente, o mais fervoroso pentecostal ou calvinista, como alguns preferem, de maneira que transportasse os montes. Olha só, os dois mundos, né? A fé e a razão. Ainda que eu fosse o suprassumo da razão, e ainda que eu fosse ao mesmo tempo o suprassumo da fé, mas se eu não tivesse ágape, que é o amor de Deus, não seria nada, zero, nothing, nada. Versículo 3, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, ainda que eu fosse, né, Warren Buffett, ainda que eu fosse o homem mais rico do mundo, Bill Gates, sei lá quem, que dão, quando fazem uma caridade, é coisa de 500 milhões de dólares. Pois é, ainda que eu fizesse tudo isso para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, não tivesse ágape, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. Quem ama sofre.
O amor é benigno. Vamos estudar o que é benignidade. Benignidade é a incapacidade de cometer algo mal. Vou repetir. Benignidade é a incapacidade. Ainda que você queira praticar o mal, você não consegue por causa da benignidade. E aqui está dizendo, o amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Ou seja, não é orgulhoso, avarento, egoísta. Não. O amor, o ágape não. O ágape não. Não se porta com indecência. Quantas pessoas dizem que amam, né? E ao defender o amor, se portam de forma indecente. E aqui está dizendo, o ágape não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Querido, esse é o tipo de amor que o Espírito Santo quer produzir na sua e na minha vida. Isso aqui é amor. Isto daqui é ágape. E é este tipo de amor que o Espírito Santo produz na vida do cristão. O amor, versículo 6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor, ele preza pela verdade. Ele não suporta ver uma injustiça. O amor ágape, não. 7. Tudo sofre. Foi o que Jesus fez. O ser celestial, soberano, supremo, absoluto, o the highest, o mais alto, ele entra no tempo, ele entra no espaço, ele entra na matéria e ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. O amor nunca falha. É esse amor que Deus quer produzir na sua e na minha vida. Um amor altruísta, um amor que se doa, um amor que abençoa, um amor que, se tem 2 cobertores, divide o segundo com o seu próximo, divide alimento, divide roupa, um amor que ajuda, um amor que contribui, um amor que colabora, um amor que se sacrifica, um amor que doa, um amor que pensa no próximo, um amor que dá apoio, que dá suporte, que ajuda, que levanta, que apoia, que empurra para frente. Aleluia! Um amor que não é humano, é um amor divino, é o ágape. O fruto do Espírito é ágape. Agora você sabe o que é amor. Agora você sabe qual é o fruto que o Espírito Santo quer produzir na sua e na minha vida. Semana que vem vamos falar sobre a alegria. Querido, que Deus te abençoe. Deixa eu ver se eu li todos os textos que eu queria. Li. Assista esse vídeo novamente. Divida esse vídeo com os seus parentes, com os seus amigos. Divulgue esse vídeo para que as pessoas conheçam essa interpretação do amor e para que elas queiram receber esse tipo de amor. Um amor que vai transformar esse mundo, um amor que vai abençoar a sua família, a rua onde você mora. Imagina todos os vizinhos, todas as pessoas com esse tipo de amor. As pessoas onde você estuda, onde você trabalha, no seu país, no seu estado, enfim, no seu planeta. Tremendo. Querido, que Deus te abençoe. Querida, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo, ele possa olhar para você e ele possa dizer: está aí uma terra fértil,
uma mulher na qual eu vou conseguir produzir esse fruto. Está aí um homem no qual eu vou conseguir produzir esse fruto. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome por esta reflexão. E eu te peço, Pai, que essa palavra, como diz Isaías, produza os frutos para o qual está sendo enviada. Aliás, quem disse foi o Senhor. Isaías apenas registrou. Que essa palavra não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual está sendo enviada e que as pessoas desejem, que elas queiram, que elas digam: eu quero esse amor na minha vida, eu quero ser uma terra fértil na qual o Espírito Santo vai produzir o ágape, o amor de Deus. Aleluia! Eu quero ser um canal da bênção de Deus para a minha família, para os meus amigos, para a minha rua, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser uma luz, eu quero ser sal dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, que essa palavra, oh meu Deus, que essa palavra se multiplique no coração dessa pessoa, desse homem e dessa mulher, e que ela produza novas avenidas de reflexão, de pensamento, novas avenidas de meditação, que produza resultados criativos, maneiras, ó Deus, originais, criativas, novas, de manifestar esse tipo de amor na sua própria comunidade, na sua própria família. Enfim, papai, abençoa, meu Deus, esta palavra. Abençoa este homem, esta mulher, todos que estão assistindo a esse vídeo, para a honra e glória do teu santo, excelso, sublime e soberano nome, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus! Que Deus te abençoe, querido, e que você seja um templo do Espírito Santo de Deus, que você produza, que os seus netos, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus pais, os seus tios, os seus amigos, o seu chefe, os seus subordinados, todas as pessoas ao seu redor percebam que esse amor está sendo gerado na sua vida e que você seja realmente um canal de transformação aonde quer que você esteja, não pela força nem pela arma, mas pelo amor, não o amor humano, mas o amor divino, o amor que nunca falha, o amor que sempre vence. Em nome de Jesus, amém. Um ótimo domingo e uma semana incrível em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.